Louvado seja Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos no ar com mais um programa Debate Contemporâneo, sempre procurando levar o melhor até vocês. Então, e o tema de hoje está maravilhoso, como sempre, porque nós procuramos levar o melhor para vocês que nos ouvem de norte a sul desse país, de leste a oeste, vocês que nos dão a honra da sua audiência também em outros países, que muitas das vezes assiste ao vivo ou depois pelas nossas plataformas digitais, né, através também da nossa página do Debate Contemporâneo. E o tema de hoje, como você que está ligando agora, sintonizando conosco, é transtorno alimentar. E para debatermos esse assunto, nós estamos aqui hoje com a doutora Isabela Cortez, né? Ela que é psicanalista e tem uma vasta experiência neste ramo. Boa tarde, doutora. Boa tarde, pastor Davi. É uma honra estar aqui com vocês e gostaria de poder contribuir bastante com esse tema, né? Um tema tão importante, transtornos alimentares, e estou aí para contribuir com os ouvintes. A honra é toda nossa, né? De ter aqui na rádio de novo, né? A senhora já teve conosco aqui no programa da nossa querida amiga, livremente, doutora Rose Cabral, tem feito um belíssimo trabalho aqui às quarta-feiras, de 9 às 10 da manhã, viu, queridos ouvintes? É todo nessa área, né? Então vocês também podem sintonizar toda quarta. Doutora, o nosso tema de hoje, transtorno alimentar, né? E eu gostaria já, o que é um transtorno alimentar? Os transtornos alimentares, né, eles fazem parte do CID. A minha área de trabalho é a psicanálise, né, não é a psiquiatria, mas existe um livro, né, de códigos médicos, que é o CID, né, DSM-5, em que existem vários tipos de transtornos que são listados, né, e são descritos, né, por esse livro médico, em que existem os transtornos alimentares. E dentro dos transtornos alimentares existem os tipos e subtipos, não é? Um transtorno alimentar, ele se baseia em haver um distúrbio na alimentação daquela pessoa, em haver algo que desequilibra, um desequilíbrio na alimentação. Então, essa pessoa, ela, de certa forma, ela ou está com uma situação em que ela está usando a alimentação em excesso, ou ela está usando, ou ela está se alimentando de forma faltosa, né? Sim. E os tipos de transtornos alimentares mais comuns que a gente conhece, né, são a compulsão alimentar e a anorexia, sendo que existem outros também, como por exemplo a bulimia, que é o que eu pretendo assim transcorrer ao longo do programa, falar um pouquinho mais detalhadamente para vocês e trazer principalmente, né, pelo meu olhar da psicanálise, né, as questões emocionais que estão por trás desses transtornos, tá ok? Entendi. Ok, doutora. E me diga uma coisa, isso interfere, né, na saúde física e mental da pessoa? Totalmente. Na realidade, o transtorno ele já é uma manifestação de uma interferência que já veio antes, né? Então, essa pessoa ela já está com uma questão emocional e, em alguns casos, mental, com um prejuízo, com um desequilíbrio, e o sintoma acaba sendo o transtorno alimentar, não é? Freud dizia, né, que todo excesso revela uma falta. Então, dando um exemplo pela compulsão, né? A compulsão alimentar não é o único tipo de compulsão. Existem outros tipos de compulsão que saem do campo dos alimentos, da alimentação. Mas dentro do campo da alimentação, nós temos, por exemplo, a compulsão alimentar. A compulsão alimentar é o excesso de alimentação. Aquela pessoa, o que é uma compulsão? É você não conseguir ter um controle sobre algo que você tem prazer, né? Então, você vai ter uma compulsão sobre aquilo, né? Você vai praticar aquilo em excesso. Inclusive, existem grupos de apoio para pessoas que possuem compulsão alimentar, que são os compulsivos alimentares anônimos. Esses grupos existem, tá?
Então, a pessoa que está revelando, né, uma compulsão, nós consideramos, né, como um sintoma dentro da psicanálise, e esse sintoma revelando uma falta. Né? E o que é a falta? Né? A falta é até um grande objeto de estudo para nós psicanalistas, né? Porque a gente considera que as neuroses, elas surgem a partir desse sentimento de falta. Então, aquilo que ficou um vazio dentro de nós, uma lacuna, uma falta, e isso pode se traduzir com diversos sintomas, não somente com a compulsão, com outros tipos de sintomas também. Mas, e até dentro dessa ideia dos excessos, né? Existem vários outros tipos de sintoma, né? Existe a histeria, né? Dentro da psicanálise a gente tem um estudo sobre histeria. Existe também dentro da área das neurociências, fala-se muito na hiperatividade. Então, assim, tudo isso são excessos, né? Dentro do campo das compulsões, existem pessoas que têm compulsões por comprar, outras que têm compulsões sexuais, mas dentro do campo da alimentação é o alimentar-se em excesso. São pessoas que até precisam acordar até mesmo na madrugada para comer, porque senão elas não conseguem, sabe? E assim, a gente vê muitos casos, existem muitos documentários, é algo muito interessante, né? Esses documentários que existem sobre obesidade mórbida, mostrando, né, até acontece muito, uma realidade muito comum nos Estados Unidos, por exemplo, outros lugares também, mas trazendo um exemplo, né? E dentro desses, assim, ali a gente entende o que é a mente humana e como ela pode se manifestar, né, especificamente dentro do campo da alimentação. Porque a gente pode ver, por meio desses documentários, pessoas que escondem, por exemplo, refrigerante debaixo da cama, pessoas que não conseguem mais se levantar e que elas precisam de um acompanhamento médico domiciliar. Então, esses médicos vão na casa dessas pessoas para fazer esse acompanhamento. Só que chegando lá, né, algumas vezes essas pessoas se utilizam de mentiras por um processo mesmo da mente. Né? Não é um processo que aquela pessoa quer enganar ninguém, até porque ela mesma está se auto-enganando, né? Porque até para se fazer uma cirurgia bariátrica, né? Não sei se vocês possuem esse conhecimento, que até para fazer uma cirurgia bariátrica é necessário que a pessoa emagreça um pouco antes, né? Também é necessário um acompanhamento psicológico. Então, esses médicos vão nessas residências para fazer esse acompanhamento, com a intenção e a esperança de futuramente essa pessoa conseguir fazer uma cirurgia bariátrica. Né? E são 2 anos o tratamento, né, doutora? Antes de operar, tem gente que pensa, vou me inscrever e já vou operar nessa. Eu falei com um amigo meu que ele achou que ele, poxa, o hospital está operando, consegue para mim, você está se tratando? Não, não é assim não, que tem tratamento, tem um processo que são no mínimo 2 anos, né? Exatamente, a pessoa precisa estar preparada, porque a mudança ela é muito radical, né? Quando a pessoa faz uma cirurgia bariátrica, a mudança é bem radical. Então, dentro desse processo, dando esse exemplo desses documentários que revelam essas realidades, né? Então, muitas vezes, aí vai fazer aquele peso corporal, né? A medir a massa corporal, e a pessoa até ganhou o peso, e a pessoa diz, eu não, o seu... E assim, tem muita questão da transferência e da projeção, né? Quando a pessoa já chega nesse nível, estou dando um nível, assim, elevadíssimo da doença, tanto física quanto mental, né? Levando a obesidade mórbida e levando o transtorno mental, assim, muito acentuado. Às vezes a pessoa projeta nesse médico, né, que o tratamento dele que não está dando certo, né? Porque nesse estado mental a pessoa tem dificuldade de ter autorresponsabilidade. Então, até por esse motivo que ela mente, dizendo que ela não se alimentou de nada diferente do que ele falou e tal. E muitas vezes ela está fazendo isso porque ela não tem o controle de fazer diferente e ao mesmo tempo também ela não tem essa autorresponsabilidade, né? Esse discernimento mental de responsabilizar-se por aquilo que ela não está conseguindo, e aí ela transfere, projeta para esse médico essa dor, né? Essa responsabilidade também sobre algo que não está dando certo para ela, né? E aí falando em casos extremos, claro. Doutora, agora, o que leva a pessoa a se tornar compulsiva, né? Principalmente na área
alimentar, que a gente sabe, né, que depois eu queria até que a senhora falasse sobre, a senhora já falou aí de alguns, né, que existem diversos tipos de transtornos alimentares, né, como a bulimia, que a senhora já falou, né, a anorexia, também o transtorno de compulsão alimentar periódico, né, e a hiperfagia, o transtorno de alimentar noturno, que a senhora até mencionou aí também, e a alotriofagia, né, e a ortorexia, entre outros. Mas o que leva a pessoa, por exemplo, a se tornar compulsiva, não só na área alimentar, como a senhora já disse também, outros hábitos que as pessoas às vezes aderem, mas principalmente no alimentar. Eu conheço pessoas que tinham assim um corpo legal, normal, direitinho, sabe? E de repente, às vezes um desajuste conjugal, né, ou profissional, né, aquela pessoa perdeu o emprego da noite para o dia, né, assim de repente, e aquela pessoa passou a ficar ansiosa e ela passou, em vez de procurar um profissional para se tratar, como a senhora, e outros, não, ela resolveu se jogar ali na despensa, né? Na geladeira e começa a comer, aí aonde vem a obesidade, é só isso, ou existem outros fatos também que levam a pessoa a ficar compulsiva? Muito bom. Existem sim, né, esses fatos e outros. Em primeiro lugar, pelo campo da psiquiatria, quando a gente fala de compulsão, fala-se muito do TOC, né? O TOC é o transtorno obsessivo compulsivo. E a compulsão alimentar, ela está dentro do transtorno obsessivo compulsivo pelo campo da psiquiatria. Pelo campo da psicanálise, nós falamos em neuroses obsessivas, tá ok? Então, são neuroses obsessivas que podem levar também ao sintoma da compulsão, né? Porque a obsessão, ela vem pela mente, né? A compulsão já é a ação sobre, né, aquilo que se tem uma obsessão. Foi muito interessante que o senhor deu dois exemplos, né? Um de perda de emprego e outra, né? Ou de perda de um marido ou de um afeto, né? Ou uma separação conjugal ou conflitos, né? Que de certa forma a pessoa compreende no inconsciente dela que ela perdeu algo. Então, o objeto de estudo principal da psicanálise é o inconsciente. O que que é o inconsciente? Qual é a imagem do inconsciente, né? E, Doutora, eu não lhe interrompendo, mas já. Então vamos falar disso no próximo bloco. tá Está chegando ótimo, o nosso tempo. sem problemas. Nós vamos para o nosso break, queridos ouvintes. Continua aí, que vocês já viram aqui, né? O tema de hoje, transtornos alimentares. Está uma maravilha. E olha, nós estamos aqui com a doutora Isabela Cortez, que é uma maravilha, uma especialista no assunto, já deu para vocês sentirem, né? Vamos para o nosso break e voltamos já já.